asas longas para vencer, a eternidade para viver. Se você quiser me acompanhar, abra as asas e vamos voar, voar, voar. Com o braço forte tenho ajuda, é a esperança renascer. Aprendi a não temer a morte, pois a liberdade o conhecer. Tenho asas longas pra vencer, a eternidade pra viver. Se você quiser me acompanhar, abra as asas e vamos voar, voar, voar. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Com alegria, nesse momento, iniciamos mais uma palestra pública realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Que todos sejam bem-vindos e que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, vamos agora nos direcionar para a nossa prece inicial, pedindo permissão a Deus para que a gente inicie mais um trabalho na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos também que cada um possa já reservar um recipiente com água para ser fluidificado ao final com passe. Fechemos os nossos olhos, queridos irmãos, e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai de infinita bondade, agradecido nós nos encontramos por mais uma oportunidade de estarmos conectados para uma palestra pública, para podermos ouvir a mensagem edificante contida no Evangelho. Que ocorra tudo bem na santa paz, que não haja nenhuma interferência, nenhum empecilho. Ilumine nossa palestrante de hoje, que possa proferir palavras amigas, consoladoras, que nos traga a paz, a perseverança, a fé, a força, Senhor, para que possamos nos conduzir no caminho certo. Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe. Ampare os lares, os irmãos que estão conectados conosco, que recebam toda a assistência, Senhor, para a sua vida e seus corações sofridos. Obrigado, Pai. Assim, te pedimos através desta prece, permissão para iniciar a palestra pública desta noite. E que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, e para colaborar com esta palestra, hoje convidamos a nossa irmã Maura Fabrícia, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. O tema que será abordado é Eu não vim destruir a lei. Minha irmã, boa noite, que Deus lhe proteja e uma boa palestra. Obrigada, irmão Kelvin. É sempre uma alegria estarmos todos aqui reunidos, mesmo que a meio virtual, mas falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis divinas, sobre o nosso Pai Maior, é sempre gratificante para todos nós. Hoje, nós vamos iniciar o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo a partir do seu capítulo 1. Sabemos que a codificação da doutrina aconteceu por meio de Allan Kardec, e ele que organizou toda essa obra maravilhosa e magnífica que é o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo com que os ensinamentos de Deus cheguem aos nossos corações em uma linguagem mais compreensível, ensinamentos que estão adequados às nossas inteligências, adequados, então, ao nosso momento de evolução neste mundo de provas e expiações. O capítulo 1, com o título Não Vim Destruir a Lei. O próprio título do capítulo, ele já indica todo o objetivo com que Allan Kardec organizou esse capítulo, que é compreender os ensinos de Jesus e compreender que esses ensinos de Jesus não contrariam a lei de Deus, não contrariam a lei da natureza, a lei natural, a lei divina, mas sim que dá cumprimento a ela. E Allan Kardec, então, decidiu iniciar o capítulo fazendo raciocínios e reflexões
acerca das 3 revelações, consideradas as revelações maiores, revelações divinas e maiores já encontradas na história da humanidade. E quais seriam essas revelações? Moisés, Cristo e o Espiritismo. E ele começa fazendo uma reflexão acerca da figura de Moisés, né? Sendo considerada a primeira grande revelação. E ele nos diz, e sempre levando em consideração que Kardec ele organiza de uma forma muito didática, né, o Evangelho. E ele traz explicações maravilhosas para nós, que fazem com que nós tenhamos uma melhor compreensão. Iniciando o estudo por Moisés, ele esclarece que na lei de Moisés existem 2 partes. A lei de Deus, aquela recebida no Monte Sinai pelos 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, aquela estabelecida por Moisés. A segunda, que foi a lei disciplinar estabelecida por Moisés, ela estava adequada à época, né? Porque naquela época as pessoas elas estavam ainda em um período chamado período muito primitivo ainda com relação à moral cristã. Um povo ainda atrasado, um povo ainda indisciplinado, ainda com más costumes e com muitas más tendências. E, por conta disso, precisavam de algo que os disciplinasse, de uma lei que fosse capaz de os disciplinar. E Moisés, então, deu poder às suas palavras, dizendo que eram palavras divinas, que eram ordens divinas, né? E assim esse povo poderia acatar essas leis, que esse povo poderia, a partir daí, então, se disciplinar. Então, Moisés era necessário para aquela época todas as leis civis e as leis disciplinares criadas por Moisés. Imagina, Moisés que liderou aquele povo, retirou da escravidão e liderou por 40 anos até a Terra Prometida. E durante toda essa passagem, um povo que estava com costumes primitivos, com costumes violentos, então precisavam de leis que o mostrassem um Deus que na época foi mostrado um Deus vingativo, um pai que realmente protege todos aqueles que o amam, mas que castiga aqueles que transgridem suas leis, né? Então só esse medo, só esse temor a essa figura criada na época para conter todos os más anseios e as más tendências daquele povo. Então, Moisés criou leis adequadas àquela ocasião, adequada àquele povo, né? E a primeira lei mosaica, né, considerada a lei de Deus, que foi a revelação dos 10 mandamentos no Monte Sinai, e que nós já conhecemos, mas que cabe uma leiturazinha agora. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honrarás ao teu pai e à tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem outra coisa que lhe pertença. E assim, contidos os 10 mandamentos da lei divina, aquela que foi recebida no Monte Sinai. E essa lei divina, ela continua sendo a base da justiça também, né? A base da justiça da legislação humana. Porque é a concretização do amor de Deus, essas leis. E essa revelação, ela continua ainda para todos os tempos, porque é lei de Deus.
sofrendo modificações apenas na sua aplicação e na sua vivência. Por quê? Porque nós vamos nos modificando, as épocas vão se modificando, as nossas mentes já não são mais aquelas passadas. Nós, a cada passo, estamos nos guiando, né? Estamos caminhando para Deus, caminhando para a melhoria. Fomos criados com um objetivo, que é o objetivo da transformação moral, da perfeição relativa, que é a perfeição que nos cabe. Então, estaremos caminhando sempre para esse rumo, que esse é o objetivo com que nós fomos criados. E após essa lei de Deus revelada pelos 10 mandamentos na época de Moisés, depois, há mais de 1000 anos depois, vem o Cristo. Vem Jesus Cristo nos mostrar que essa lei, ela é sim uma lei divina e que ele não veio destruí-la, mas sim cumpri-la. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele transcreve uma paginazinha, um textozinho do Evangelho de Mateus, o capítulo 22, que relata um momento em que Jesus estava com os fariseus, né, e os fariseus perguntam qual seria o maior mandamento. E Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eis o primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eis o segundo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas, né? Jesus resumiu todas as leis divinas e todos os profetas nesses 2 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí cabe a reflexão que Allan Kardec nos traz. Jesus alterou os 10 mandamentos? Alterou a primeira lei divina recebida na época de Moisés, que foi os 10 mandamentos? Percebemos que não. Ao colocarmos ao crivo da razão, porque é isso que o Espiritismo nos convida. Ele nos convida que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e ver o quanto que há aí de lei divina. Como andam lado a lado com aquilo que o Evangelho de Jesus veio nos dizer e que está esclarecido e compreendido no Evangelho segundo o Espiritismo e que está de acordo com a lei de Deus. Então, Jesus ele não veio contrariar essa lei, mas sim dar cumprimento. Se nós observarmos os primeiros mandamentos, né, revelados no Monte Sinai, estão ligados ao amor a Deus, ao respeito à figura divina. E os últimos mandamentos, dos 10, estão ligados a não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. Então, é ligado ao amor ao próximo, que é a segunda lei dita por Jesus, o segundo mandamento dito por Jesus. Então, estes mandamentos, Jesus não veio contrariá-los, mas sim dar cumprimento a eles. Porque a sua revelação acerca dos 2 mandamentos, amarás a Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, estão também contidos nos 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai. Porque Jesus, ele alterou sim e muito a lei mosaica, né? Mas por quê? Porque como já havíamos falado, o nível moral das pessoas conviviam na época de Moisés, era um nível moral que requeria leis rigorosas e severas, né? Que requeria a ideia de um Deus Senhor dos exércitos, que castiga seus inimigos e premia seus amigos. E que é um Deus com cólera, para que assim as pessoas pudessem criar na época o temor, e assim conservar a união entre eles, e também o objetivo de continuar a sua crença em um Deus único. E sempre lembrando que as leis de Moisés eram leis humanas, né? Adequadas àquele povo, adequadas àquela época, e, portanto, como toda e qualquer lei humana, tinha caráter provisório. Então, estava adequada à época. Quando a época muda, quando os povos mudam, ela passa a não servir mais, sendo então reformada, reformulada e modificada, para que assim ela possa servir ao nível moral em que se encontra o povo naquele instante.
Então, Jesus alterou em muito a lei mosaica, porque imaginem só que naquela época, um povo que já tinha esses costumes tendenciosos aos mais maus vícios, né? Que não respeitavam uma autoridade se não fosse uma autoridade de um Deus de exércitos, de um Deus que castigava, um Deus vingativo. Imaginem se levassem leis muito mais espirituais, se falassem para eles do perdão das ofensas, da espiritualidade. Então, não era adequado à linguagem da época. Jesus, então, veio logo depois mostrar as leis necessárias ao momento em que nós estávamos vivendo, que era o momento do Espírito. Foi chegada a nova era, é chegado os novos tempos, né? Então, devemos deixar um pouco as leis que nos fazem olhar apenas para a matéria e nos fazem esquecer do Espírito, da vida espiritual. Por isso que agora o nosso maior modelo e o nosso maior exemplo é Jesus, Jesus de Nazaré, porque ele veio 1000 anos depois, um pouco mais de 1000 anos depois das leis mosaicas, nos mostrar que temos sim um Deus, um Deus Senhor, sim, dos exércitos, mas um Deus de amor, um Pai amoroso, um Pai que acolhe os seus filhos, que acima de tudo os perdoa, mas que os quer ver levantar e deixar os seus vícios morais para trás e caminhar rumo à renovação e à modificação. E foi isso que Jesus veio nos mostrar que além da amplitude do sentido das leis de justiça, que foi a primeira revelação dada por Moisés, havia uma outra revelação, a revelação do amor, que seria a segunda vinda então pelo Cristo. Jesus Cristo foi o Espírito mais perfeito que já veio à Terra. Falou muito claramente das leis divinas, do amor a Deus, da necessidade de nos reformarmos, da necessidade de amarmos ao próximo, de fazermos a ele aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Se gostamos de ser compreendidos, que nós possamos compreender. Se queremos ser perdoados, que nós possamos então perdoar. Foi isso, então, que o Cristo veio nos ensinar, o Espírito mais perfeito que esteve entre nós. Ele veio nos mostrar que o nosso Pai querido e amado vela por cada um de nós em todos os instantes, não nos deixando jamais, mas que há necessidade de nos reformarmos, de batalharmos contra nós mesmos, de olharmos para o nosso interior, vermos o que temos de imperfeito, o que temos ainda de vícios morais que nos afastam do caminho de nosso Pai, e assim buscarmos a nossa reforma, buscarmos a nossa mudança. Allan Kardec, ele continua ainda no capítulo 1, no item 5, aí depois de ter falado, esclarecido um pouco sobre Moisés e sobre o Cristo, ele veio nos falar sobre a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? O Cristo, como já diz o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 15 a 17, versículo 26, o Espiritismo é o Consolador prometido. É a terceira revelação dada a nós. Eu gostaria da permissão para ler nesse instante o que diz o capítulo 14 do Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. Também no capítulo 16, no versículo de 12 a 14, nós temos ainda:
Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, no Evangelho de João, nós vemos que o próprio Cristo nos prometeu a terceira revelação. O próprio Cristo nos prometeu o Consolador prometido. E veio então o Espiritismo na época predita, trazer a compreensão dos ensinos, aqueles ensinos que na época não se tinha sido compreendido, porque se falava em alegorias, se falava em uma linguagem que não era clara ainda para o momento da moral que estávamos vivendo. E lembrar aquilo que o Cristo deixou claro, aquilo que o Cristo deixou esclarecido. Lembrar porque o Cristo sabia que nós poderíamos esquecer, que nós iríamos esquecer, iríamos nos desviar muito do cristianismo puro trazido por ele. Então, o Espiritismo trouxe a compreensão daquilo que ainda estava com o véu. E a lembrança, o relembrar, aqueles ensinamentos que o Cristo já nos tinha trazido, mas que nós, pelo nosso materialismo puro ainda, pela nossa ânsia ainda pela matéria, havíamos nos esquecido. O Espiritismo nos traz o cristianismo redivivo, porque ele nos consola pela razão. Ele busca que a fé que seja criada em nós seja uma fé capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque é uma fé compreendida, uma fé buscada, uma fé que nós vamos lá compreender os desígnios divinos, vamos entendê-los, assimilá-los, aceitá-los, e então pôr em prática. E isso é uma decisão individual de cada um de nós. O Espiritismo nos explica de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos. E essas explicações nos trazem a consolação necessária e o entendimento necessário também para os sofrimentos que existem na Terra. O Espiritismo nos traz essa compreensão através dos ensinamentos de Jesus, né? O próprio Cristo diz que não poderia nos dizer mais do que ele queria, porque nós não iríamos suportar. Então ele nos diz que viria o Espírito de verdade e nos guiaria por todas as outras verdades necessárias. E o Consolador, assim como prometido pelo Cristo, veio, nos dizendo que Jesus é a porta que nos leva a Deus, porque o próprio Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o nosso maior exemplo. É por ele que chegaremos a Deus. Ele veio aqui há mais de 2000 anos mostrar como nós devemos viver nesta terra, de que forma nós devemos viver, nos encorajando sempre a vencer os nossos próprios vícios morais e, através disso, buscarmos sempre atingir o objetivo com o qual nós fomos criados. Somos centelhas divinas, pedaços de Deus, que fomos criados para sermos felizes, para sermos perfeitos na perfeição que nos cabe, para sermos felizes. E ao falar isso, levamos uma reflexão. Temos muitos avanços tecnológicos, muitos avanços materiais nesta terra, porém nunca conseguimos chegar à verdadeira felicidade, a felicidade pura. E aí nos perguntamos, por quê? O homem já conseguiu avançar muito em termos intelectuais, mas por que ainda não consegue a verdadeira felicidade, mesmo diante de tantas descobertas e revelações? Porque nos falta ainda seguirmos amadurecermos a nossa moral. É preciso olhar para o plano espiritual, olharmos
para nós, enquanto espíritos, olharmos para a espiritualidade. Temos olhado muito para a matéria e temos esquecido que antes de sermos matéria, de sermos carne, somos espíritos. Então é preciso que nós busquemos a nossa reforma, que nós busquemos melhorar o nosso espírito, porque ele sim é a nossa verdadeira morada, né? O Cristo veio nos dizer que a verdadeira felicidade não é nessa terra, mas no reino de Deus. E melhor ainda, ele veio mostrar que caminho nós devemos seguir para chegar até o reino de Deus, para chegar até Deus. E seria por ele. Então Jesus seria a porta, o Espiritismo a chave que abre a porta que nos liga a Deus, porque o Espiritismo nos traz a melhor compreensão dos ensinos de Jesus, trazendo consolo e amparo aos nossos corações, mas mais ainda, nos trazendo a necessidade da fé raciocinada, da fé que busca compreender os ensinamentos e os desígnios divinos. Então, que nós possamos sempre nos lembrar, né, das 3 revelações que no capítulo 1 Allan Kardec nos faz refletir sobre cada uma delas. E até convido, nesse instante, a pôr em prática aquilo que o Espiritismo nos traz sobre a fé raciocinada. Que tal, após esta palestra, você ir até o seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, abrir o capítulo 1 e ler este capítulo, refletir sobre essas passagens, buscar a compreensão, porque só assim nós conseguiremos então fortalecer em nós uma fé ligada à razão. Por isso que a religião não pode andar separada da ciência, porque a fé também deve andar lado a lado com a razão. Então convido a todos e a todas a ler, após esta passagem de palestra pública da Seara de Jesus, o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Vamos compreender os ensinamentos de Jesus à luz da interpretação da doutrina espírita, sendo ela o cumprimento da promessa de Jesus como Consolador prometido para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta foi a reflexão que buscamos trazer nesta noite acerca do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que sempre possamos nos encontrar por este meio, com alegria em nossos corações, com a perseverança em nossos corações e em nossas mentes, para sempre buscarmos a compreensão do Evangelho do Cristo. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela participação nesta noite aqui junto a nós. Que o Cristo nos guie e que o Cristo sempre nos abençoe. E lhe abençoe também, querida irmã. Obrigado por suas palavras e por ter dedicado um tempinho para estar aqui conosco. E que Jesus sempre nos ilumine. Fique em paz e tenha uma boa noite. Queridos irmãos, então nesse momento, depois desta palestra, dessas reflexões, que a gente possa, praticar o que foi proposto, a tarefa de casa, pegar o Evangelho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e ler o capítulo 1. Mesmo que seja um pouquinho aqui, o outro momento, ler mais um parágrafo, e vamos refletir, porque o Evangelho é fundamental para o sustento de nossa fé. Queridos irmãos, vamos agora para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por mais essas bênçãos que nos deu através dessa palestra pública. E ao final da prece, teremos o passe. Quem ainda não reservou o seu recipiente com água, pode já reservar o seu recipiente para ser fluidificado. Vamos à nossa prece, fechando os olhos ou baixando a cabeça, procurando sempre mentalizar a figura sublime do nosso Senhor Jesus Cristo, que governa o planeta Terra, que nos ama e que sempre estará conosco. Pai de infinita bondade,
Agradecidos estamos por mais essa palestra, Senhor. Que possa as palavras hoje aqui proferidas, refletidas, possam servir para cada um de nós como sustento, como base, como norte, Senhor, para a nossa jornada. Pedimos em especial pelos nossos irmãos que estão conectados conosco, sejam assistidos, amparados em suas aflições, em seus anseios, como também os seus lares, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar cada lar que se conecta conosco hoje. E os dos nossos irmãos que porventura não participaram hoje por algum motivo, que possam ser iluminados. Pai, também lhe pedimos por cada irmão e irmã que nesse momento desencarne, tanto pelo Covid-19, como por outras doenças ou pela velhice, que possam ser amparados, acolhidos no plano espiritual, que as nossas preces possam lhes ajudar, sustentando, acalmando, que os espíritos amigos, os bons enfermeiros e médicos espirituais possam, Senhor, tratar, acolher e receber estes irmãos. Também lhe pedimos por aqueles que ficam na terra, por nós, que passamos pelas provas e expiações deste planeta Terra, mas em especial por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão, Senhor, passando pela agonia, por aqueles que estão, Senhor, passando por aflições. Pai, ampara também aqueles dos nossos irmãos que ainda, pela dureza dos seus corações, estão no mundo do crime, do tóxico, da prostituição, da corrupção. Que possam as nossas preces alcançar esses irmãos e desperte as suas consciências para entender o mal que estão cometendo, tanto para eles como para aqueles que amam. Pai, também pedimos pelos animais, os nossos auxiliares, que possam ser iluminados. Te pedimos pela natureza, pelo planeta Terra, pelo universo. Te pedimos por tudo que o Senhor criaste. Dai-nos, Senhor, uma boa noite. Dai-nos seu amanhecer revigorado. E nos conduza sempre para que possamos percorrer o caminho da paz, da felicidade, do amor. Que possamos praticar a nossa reforma íntima, estudar o Evangelho, orar e criar, construir em nós uma fé sólida, viva e ativa, para que o mundo se torne um lugar melhor, onde o amor reine e o ódio, o mal, possa ser extinto. Obrigado, Pai, por mais essa palestra, e assim pedimos por encerrado a palestra pública desta noite, e que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Queridos irmãos, nesse momento agora nós vamos nos encaminhar para o passe. Possamos estar sentados ou de uma maneira confortável, que possamos mentalizar a mensagem que será proferida no vídeo. Continue conosco. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas
e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.